Olá, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, com muita saúde. Hoje vamos estudar o livro de Gálatas. É um livro que o tema dele principal é a nova aliança em Cristo Jesus. Eu convido vocês a fazer uma oração comigo antes de começar a aula. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento que vamos estudar a tua palavra. Eu peço que seu Espírito possa conduzir cada palavra, cada pensamento, cada aplicação que, que eu vou falar e que possa estar de acordo sempre com as suas escrituras e que possamos aprender juntos com o livro de Gálatas e que as aplicações possam encontrar nos nossos corações um solo fértil para frutificar e transformar nossas vidas. Eu peço que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que está escutando e assim abençoe também os seus familiares e proteja os seus familiares. Esta é a minha oração, em nome santo do seu Filho Jesus. Amém. O livro de Gálatas é um livro que me chamou bastante atenção. Me chamou atenção por alguns motivos, principalmente porque ele fala sobre visão e olhos. E quando alguém fala sobre olhos e visão, isso certamente já me prende bastante. Porque essa semana aconteceu uma coisa muito parecida com o que eu li no livro de Gálatas com um familiar meu. Eu operei um paciente, um familiar meu, de catarata, e como que eu percebi que essa pessoa não estava enxergando? Eu percebi que elas não estavam enxergando, porque quando eu olhei o celular dela, a letra estava desse tamanho. Aí eu falei, nossa, acho que você não está enxergando direito, né? E aí eu lembrei de um trecho de Gálatas que fala exatamente isso. Veja se vocês se identificam. Gálatas 6:11. Vejam com que letras grandes estou lhe escrevendo de meu próprio punho. E quando eu leio isso, eu não consigo, desculpa, eu não consigo pensar que Paulo está escrevendo uma letra grande para alertar vocês. Eu só consigo pensar, nossa, Paulo está escrevendo com uma letra grande porque ele não está enxergando, né? E aí eu achei, nossa, igualzinho meu familiar, assim. Só que tem uma coisa que me incomoda. Eu não consigo gostar quando a pessoa usa uma letra grande, porque eu, quando eu vejo a letra grande, eu me perco muito eu fico naquele detalhe da letra grande, eu não consigo, não presto atenção em todo o contexto, né, ou a toda a frase, né? E, inclusive, quando eu trabalho no computador, por eu usar uma tela grande, eu gosto de deixar a letra bem pequenininho, até o ponto que me permite enxergar a minha vista, que está ficando cada vez pior. Mas o que acontece é que eu consigo, numa planilha, ver de uma forma mais ampla, global. Num texto, eu consigo ler mais rápido, eu consigo ver o texto como um todo. Isso tem muito a ver com o livro de Gálatas, né? Porque Gálatas fala assim que, puxa, você não deve se prender num detalhezinho da lei e criar tudo isso um grande problema. Mas a questão de circuncidar ou não se circuncidar, de você escolher as comidas que passam por toda a cerimônia que está no Velho Testamento ou não escolher, isso perdeu a relevância no momento que você tem a visão de um todo, que você compreende qual é o plano maior de salvação, o plano completo de salvação. É isso que Gálatas fala, né? Então, felizmente, foi uma ilustração que eu achei muito interessante, pelo menos muito do meu contexto. E outra coisa que também me chamou a atenção no livro de Gálatas é que é a questão de você conseguir enxergar as coisas no longo prazo ou as coisas no plano futuro, né? A sua esperança está no plano de futuro, porque também com isso você consegue resolver os problemas de hoje, né? Então, para dar uma ilustração, esse mês eu operei um paciente com descolamento de retina, que é, que é uma coisa completamente diferente de operar uma catarata. Por quê? Quando eu opero uma catarata, a pessoa recupera muito rápido. E um dia, no dia seguinte da cirurgia, ela, nossa, que bom. É exemplo do meu familiar, que estava com quase 10% de visão, né? Logo depois da cirurgia, ela falou, nossa, já estou enxergando 70% da minha visão. Que bom, e já estava muito feliz. Mas uma cirurgia de descolamento de retina é muito diferente, porque demora muito para recuperar a visão. Então, é uma coisa difícil, porque ela tem que pingar colírio, ficar em repouso, posição de cabeça. Aí eu falei para o meu paciente, olha,
não se preocupe, vamos fazer tudo isso e daqui a uns 6 meses você vai ver o resultado dessa cirurgia, né? Então, uma recuperação muito lenta. E a pessoa desanima com muita frequência, mas se ela põe a sua esperança daqui a uns 6 meses que vai melhorar, ela se esforça, faz tudo o que a gente faz e tem uma excelente recuperação. E essa é uma outra tônica do livro de Gálatas, né? Se a sua esperança ela está lá no futuro, aquelas picuinhas de resolver agora, elas se tornam mínimas, né? E a forma de você resolve os problemas, os conflitos, melhora muito, né? E por fim, Paulo ele faz ele propõe um tratamento radical, que é o transplante de olho, né? Então em Gálatas 4, eu vou te trazer aqui, Gálatas 4, 14 e 15. E aí a gente já começa a ver qual que é a relação do povo da Galácia com Paulo. Ele fala no versículo 14. Embora minha doença lhe tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo, como o próprio Cristo Jesus. Que aconteceu com a alegria de vocês? O que aconteceu com a alegria de vocês? Eu tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado seus próprios olhos para dá-los a mim, né? Então, nesses versículos, foi muito curioso, porque a gente já consegue entender um pouquinho qual que é a relação do pessoal de Gálatas com o Paulo. Primeiro que a gente tem que lembrar que Gálatas, a Galácia, né, esse contexto ocorre depois da primeira viagem missionária de Paulo. E se a gente for lá ver em Atos, o que a gente vê? Em Atos, me fugiu aqui, em Atos, na primeira viagem missionária, a gente vê que quando eles chegaram, Atos 14, né, chegaram lá, eles acharam que o Paulo e o Barnabé, eles eram deuses, eram anjos, né? Inclusive, eles deram o nome de Barnabé de Zeus e o Paulo de Hermes, né? E eles, como que falam? Eles achavam que o Paulo era tão importante, e não só importante, mas ele era tão querido, mas tão querido, que Paulo provavelmente tinha um problema de visão e enxergava bem, por isso que eu falei lá atrás, que as pessoas arrancariam os seus próprios olhos e dariam para o Paulo. Uma coisa que, infelizmente, na medicina, ou felizmente, não existe, mas a gente vê em muitas novelas, talvez dramáticas, coreanas, né, que sempre tem uma historinha de uma mulher que tinha um problema de visão, que estava cega, mas uma pessoa se apaixona tanto por ela que ela é possível arrancar os dois olhos e dar para ela, e a pessoa que ama ela fica cega, e a pessoa que é amada pode voltar a enxergar, né? E esse sacrifício que as pessoas tanto gostavam de Paulo é uma coisa muito curiosa, porque passou-se um tempo, né, o contexto da história passou-se um tempo e essas pessoas esqueceram do Paulo, esqueceram dos ensinamentos do Paulo. Por isso que Paulo, quando começa a carta, ele fica extremamente magoado, né? Ele dá uma bronca muito grande, porque ele fala assim: como vocês deixaram todos os ensinamentos, vocês gostavam tanto de mim, e todas as palavras que eu te ensinei não reteram no seu coração, mas vocês deixaram que esse problema, né, virasse um problemão. E agora vocês estão deixando de ir para a igreja ou de buscar Cristo por causa desse problema. Quando, na verdade, vocês deviam ter escutado com mais atenção tudo aquilo que eu te ensinei, né? Então, não eram pessoas que Paulo não gostava de Paulo, pelo contrário, eles achavam que Paulo era um ser superior, era um anjo. E Paulo fala que isso não dá muito certo, não. Vocês achar que eu sou um anjo. Paulo, inclusive, falou assim: ó, veja bem, vou rasgar minhas roupas porque aqui eu não sou Deus, não. Eu sou um ser como vocês. E o que aconteceu? Qual que era o problemão que o povo estava vivendo?
Eles estavam vivendo que tinha algumas pessoas que eram ligadas às pessoas mais tradicionais, que seguiam mais a lei, que eram judeus, e ele queria que os cristãos novos, né, quando eles se convertiam na fé, eles fizessem a circuncisão. Eles fizessem uma pequena cirurgia masculina para mostrar que eles eram um povo de Deus, que eles se tornaram cristãos. E isso começou a se tornar obrigatório, né? E aí o Pedro, Paulo vai contando a história. Pedro, aconteceu que o Pedro, o mesmo Pedro que foi na casa de Cornélio e Deus falou no sonho que ele podia comer os animais impuros, que isso não era importante, que agora Cristo já tinha purificado tudo, que está escrito no começo de Atos, e depois que Paulo volta da viagem missionária, faz o concílio basicamente é sobre isso, sobre se os cristãos devem os novos cristãos devem se circuncidar ou não, se os novos cristãos devem respeitar as mesmas tradições dos alimentos que a Torá nos ensina. Aí o Pedro, ele depois do concílio, que acontece em Atos 15, ele vai até a Galácia e ele começa a comer com os gentios, né? E aí depois chegou alguns judeus, né, que falavam assim: Pedro, não pode. Aí Pedro fica constrangido e fala: é verdade, não posso comer, eu preciso fazer minhas cerimônias, eu preciso começar a cobrar esses sinais externos para que as pessoas sejam cristãos, né? E são coisas que talvez a gente nem tenha grandes dúvidas sobre isso, porque depois de ler Atos e depois de ler Gálatas, a gente percebe que, puxa, isso não é importante, isso não é o essencial para o cristianismo, né? Mas devido à pressão dos judaizantes, até Pedro, ele, ele acaba se retraindo e não se posicionando. E aí o Paulo, ele escreve essa carta para falar assim: não, o que a gente decidiu foi isso, não é o que vocês estão fazendo. Né? Por isso que a gente acha que o contexto que ocorre é algo em torno, depois da primeira viagem missionária, né, e perto do concílio, ou depois do concílio, né, então 40 ou 50 depois de Cristo. E a resposta de carta, da carta de Gálatas, é basicamente para responder esse problema. Será que os cristãos novos devem se circuncidar? Né? E aí eu vou trabalhar basicamente isso. Então a gente tem estrutura, saudação, o problema, a solução. Então eu vou acabar trabalhando um pouquinho mais a solução que Paulo dá. Então a primeira solução que Paulo dá, eu acho que ela é bem interessante. Por quê? Ela começa a história com um testemunho. Ele fala assim: quem eu sou? A bibliografia do Paulo. E acho que vocês não têm muitas dúvidas, né, de quem Paulo é, mas eu vou ler para vocês que eu acho bem interessante, Gálatas 1, versículos de 13 e 14. Diz assim, Gálatas 1, 13. Vocês ouviram qual foi meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Cristo, procurando-a destruir. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, e eu era extremamente zeloso nas tradições dos meus antepassados. Então, Paulo ele joga bem a real, né? O que aconteceu? Ele fala assim, dois fatos que são importantes. Primeiro, que ele era um perseguidor da igreja, né? Ele fez coisas com violência, que talvez ele não teria, como fala, do que se orgulhar, né? Porque ele procurava destruir, mas ele foi transformado. Mas ele também coloca uma coisa muito interessante que ele fala que no judaísmo eu era um cara top. Eu entendia sobre o que é isso. Eu não estou falando de algo que eu não compreendo, né? Porque eu entendia muito mais da Torá e das leis do que qualquer um da minha idade. Né? Então, eu acho que Paulo ele começa por aí. Ele fala assim dos grandes feitos deles, né? O grandes feitos, eu digo que ele era muito bom na lei. Então eu entendo que
que quer dizer. Mas ele também começa de um outro jeito. Ele fala assim, dos pontos negativos, né? E eu acho muito interessante ressaltar os pontos negativos, né? E quando a gente entra no argumento, acho que 90% das pessoas só vão falar dos pontos positivos. Então, eu vou dar um exemplo. Se eu fosse Paulo e estivesse falando, contra-argumentando os judeus, eu falaria assim, poxa, judeus, vocês não entendem nada da lei. Quem entende da lei sou eu. Lembram que com quem eu fui treinado? E aí começa aquela coisa bem brasileira. Vocês sabem com quem vocês estão falando? Vocês estão falando com o cara que foi treinado com Gamaliel, que era o cara mais respeitado dos fariseus, né? Mas Paulo ele não segue essa linha. Paulo ele fala para a igreja. Eles são judeus da igreja. Eles são só judeus, judeus. Eles são judeus convertidos. Você sabe com quem você está falando? Cara, eu era o perseguidor da igreja. E eu era o cara que fazia as piores coisas. Eu fui o cara que matou Estevão, né? Ele falou mais ou menos isso. E eu não me orgulho disso. Mas em Gálatas 22 ele fala assim: eu não era pessoalmente conhecido nas igrejas da Judéia e da Judéia que estão em Cristo. Eles apenas ouviram dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificaram a Deus por minha causa. Então ele falou assim, Paulo falou assim, puxa, olha só, tudo que eu fiz de errado, isso glorificou a Deus, né? E eu acho que a tradição oriental ela é bem ao contrário do que Paulo faz, né? Quando você vai falar alguma coisa, você vai falar assim, tudo que eu fiz de certo e tudo que você fez de errado você enterra, esconde, esquece, né? E eu acho, estava tendo uma reflexão essa semana. O que te ensina e te ensinou mais na sua vida pessoal? Pensem, qual foi o momento que você mais aprendeu alguma coisa? Foi quando tudo você fez certinho? Não. Para mim, não. Com certeza não. Né? Mas as minhas maiores vitórias não me ensinaram grandes coisas. Mas as minhas maiores derrotas foi o que me ensinou grandes coisas. Né? Então eu estava pensando, e aí a gente tem esse costume de esquecer as derrotas, né? Mas é nas derrotas que a gente tem que tirar uma lição para não cair de novo. Né? É isso que eu estava refletindo essa semana. Então, uma coisa que eu pensei e lembrei, eu falei assim, nossa, eu estava falando no discipulado, né? Sobre burnout, sobre, tô cansado, tô de saco cheio, tô falando, não aguento mais a pandemia, não aguento mais ficar preso, né? Aí eu fiquei pensando assim, quando foi que eu tive um burnout, né? Um dia que eu falei, nossa, não aguento mais fazer nada, não consigo fazer nada e travei, né? Eu lembro que na faculdade eu tive isso uma vez. Eu não tenho muito orgulho de falar isso, como todo mundo. Mas eu lembro que eu tinha pego um monte de atividades e falei assim, nossa, agora eu não consigo fazer nada. Consigo só ficar deitado quietinho, né? Isso eu não me orgulho de falar, mas eu aprendi uma lição muito grande, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu aceito fazer, né? Com o meu horário, né? Eu sei que eu tenho um limite, né? E eu gosto, a minha esposa fala que eu sempre brinco que eu quero andar sempre perto do limite. Mas foi por isso que eu queimou, né? E, e a gente gosta de viver perigosamente, mas eu sei que eu preciso, muitas vezes, limitar as coisas que eu consigo fazer, porque senão eu não consigo fazer direito. E por que eu sei isso? Porque eu já sofri isso. E eu lembro que eu sofri isso, né? Então, muitas vezes, aí quando eu contei isso, a pessoa fala, nossa, eu nunca imaginava que você passou por isso. Eu falei, passei por isso. Nossa, eu também passo por isso. Eu falei, puxa, então a gente somos dois, né? Então tem que tomar muito cuidado com o nosso tempo. Como a gente organiza o nosso tempo, como que a gente deixa as coisas para a última hora, né? E eu acho que é isso que a gente, quando vai resolver um problema e tem que confrontar alguém, a gente tem que lembrar disso.
quando a gente entra para dar algum argumento para essa pessoa, não adianta você dar um argumento de você é superior. Ah, eu sou um cara que estudou muito a lei e eu entendo muito mais que você. Isso não vai desconstruir a pessoa, ela vai se defender. Agora, se quando você vai resolvendo um problema, você consegue mostrar uma empatia e falar assim, puxa, estamos juntos, tivemos o mesmo problema, eu acho que com certeza vai ser muito melhor, né, para você resolver esse problema. Por exemplo, Gálatas, e aí ele continua em Gálatas, né? Eu vou sair um pouquinho da ordem natural de Gálatas, mas eu achei mais didático assim. Eu vou dar um exemplo de Gálatas 6, versículo 1 a 2, 1 a 6. Eu acho que essa foi a solução muito boa que Paulo ele dá para resolver o problema com os judaizantes. Ele dá o seu testemunho, ele fala o que ele fez de ruim, ele fala o grande problema, né? E aí ele conclui aqui, em Gálatas 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Leve os fardos pesados um dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine seus próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. E o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele com que o instrui. Então Paulo fala assim, puxa, olha só, se vocês querem dar uma resposta para esses judaizantes, né, que talvez esteja fazendo um pecado, como Paulo falou, Pedro, você está em pecado, você está fazendo uma coisa errada, não vai e dá uma porrada, que é o que a gente geralmente faz, né? Não fala que você, não chega falando que você tem o dono da verdade, você tem a razão porque você é o superior e eu quero que você se exploda, na verdade. Não é isso, né? Mas pelo contrário, ponha-se no mesmo nível da pessoa, né? Ele fala assim: e tome cuidado para você não cair, para você não ser tentado, e tente restaurá-lo com mansidão, né? Então, o que Paulo ele está falando, ele fala assim, né? Você precisa ter sabedoria na sua língua quando você vai trabalhar alguma coisa com alguém, né? Tem que resolver algum problema. Isso é muito difícil na nossa vida, inclusive eu sinto que é muito difícil. E como você pode fazer isso? Se esse é um problema daquela pessoa, leve o fardo pesado para que não seja tão pesado para essa pessoa. Carregue junto com essa pessoa. E assim cumpra-se a lei de Cristo, né? Porque essa é a lei de Cristo, né? Que você ama o seu próximo, né? E não se considera mais do que ele. Então, Paulo ele desmonta basicamente a questão dos judaizantes assim, né? Ele fala assim que, puxa, se você quer resolver esse problema, então faça isso em congregação. Ela pode ser difícil de carregar um ao peso do outro, mas ela pode ser restauradora. Porque se eles simplesmente chegassem e dessem uma porrada nos judaizantes e falar, é assim, pronto, porque eu sou o cara, eu falei com Pedro e eu falei no concílio, não ia dar certo, porque uma hora ou outra os judaizantes iam ficar com raiva e iam querer impor de novo a sua lei, né? A ideia da circuncisão e da coisa da sinal externo, né? Então, acho que Paulo ele dá uma desmontada e esse é um grande segredo, que a gente faça isso em congregação. E essa é a maravilha da igreja, que a gente possa trabalhar e crescer juntos, né, uns aos outros. E é tão real que Paulo fez, que imagina, né, o Paulo deu uma porrada em Pedro e a igreja não acabou. O Pedro era o pilar da igreja, era a pedra fundamental, né? Então, eu acho que essa correção ela conseguiu ser efetiva.
A próxima ideia do que o Paulo ele coloca, ele trabalha a teologia também. Ele não simplesmente fala assim, é assim e pronto. Né? Gálatas é um livro muito rico, né, em teologia. Ele é tão rico em teologia que Gálatas ele foi utilizado na Reforma. Basicamente, a Reforma protestante baseou-se muito em Gálatas, porque Gálatas fala que a lei não salva, né? E aí, mas ela mostra o pecado. Eu vou ler Gálatas 3:11. Diz assim: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Então, quando a gente teve o problema da reforma protestante, o que acontecia? Você tinha de fazer várias coisas, várias compras ou ofertas para você ser salvo, né? E as suas obras, elas precisavam ser tamanhas para que pudesse trazer a salvação. E era basicamente o que estava acontecendo com os judaizantes, né? O problema que Paulo estava tendo em Gálatas, que para você ser salvo, você tem que mostrar alguma coisa, tem que mostrar um sinal, tem que fazer a circuncisão. Para você ser salvo, você tem que cumprir os rituais da comida, da preparação da comida, né? O que Paulo ele vai explicar nessa parte, ele vai falar assim: a lei, ela não foi feita para salvar, mas ela foi feita para mostrar o pecado. Não que a lei não seja importante, mas a lei ela teve um papel muito importante, mas ela não é um fim, né? A lei não foi um fim. E se você... E hoje é muito mais fácil entender, mas a ilustração que Paulo nos dá, ela é muito boa. E ela fala assim em Gálatas 4:1 e 2. Digo, porém, que quando um herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até que o tempo determinado por seu pai. Então ele fala assim que ele dá uma ideia que a Bíblia ela vai revelando as coisas aos poucos, no seu tempo. Então, certamente quando as pessoas tinham a lei, elas não compreendiam que aquela lei não salvaria, né? Elas só ficavam assim, nossa, a lei mostrou pecado, a lei mostrou pecado, e eles ficam tentando cumprir, não ter o pecado, pensando que conseguiria a salvação. E a lei mostrou claramente que não, que eles precisavam de um salvador. E isso começou a ficar muito mais claro quando eles chegaram no exílio, né? E no pós-exílio eles começaram a esperar o Messias, porque eles perceberam que não deu certo seguir a lei. Tanto que eles receberam não a salvação, mas eles receberam um castigo, né? E depois que a gente entende com o Novo Testamento que é a graça que veio por meio de Jesus, a gente consegue ter uma compreensão do plano de salvação, né? E isso, eu acho que Gálatas nos ensina de uma forma bem, bem robusta, né? E ele também fala, olha, o que vocês precisam saber nesse plano de salvação está aqui, na palavra de Deus, entre Gênesis e Apocalipse. E Paulo fala, e mesmo se aparecer Gálatas 1:8, ele fala assim, e vocês não precisam que alguém venha e complemente essa palavra. Ele fala assim, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue o evangelho diferente daquilo que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. A maioria das grandes, como fala, heresias é que muitas vezes vem um anjo e dá uma revelação a mais do que está na Bíblia. E isso Paulo fala que não é por aí, né? O plano de salvação está completo entre Gênesis e Apocalipse. E a gente não precisa mais nada, né? E essa é a teologia que a gente segue, né? Mas a salvação não vem de obras, mas vem pela fé. Então a gente... e Paulo já conclui tudo aí, né? Ele fala assim, então, portanto, não precisamos nos circuncidar. E não precisamos prestar tanta atenção com as cerimônias de preparação dos alimentos da Torá. E aí concluímos que podemos fazer tudo. Não,
Ainda bem, né? E aí Paulo ele continua porque ele sabe que o problema não era ali também, mas o que talvez seja mais prático para a gente hoje, ele fala o quê? Que vocês têm que tomar muito cuidado entre a liberdade e a libertinagem, né? E como você vai saber que você está fazendo a coisa certa? Como você vai saber que você está fazendo as coisas de acordo com Cristo? E ele fala, toma cuidado com os frutos. Vocês têm que saber o fruto da coisa que está acontecendo. Então ele fala assim, frutos da carne. Quais são os frutos da carne? Me fugiu aqui. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto que, como antes já lhes adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Quando ele fala, porque ele fala lá no começo que eles foram escolhidos antes da criação, antes de serem concebidos. E aí Paulo fala, se eles não herdarão o reino de Deus, quer dizer que esses não são frutos de pessoas que foram libertos da lei, foram libertos do pecados, né? Mas os frutos do Espírito, que são as coisas que a gente tem evidente que a pessoa foi liberta e está caminhando na vontade de Deus, é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne e com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andaremos também pelo Espírito. Não sejam presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Né? Isso é uma palavra que eu acho que é bem interessante. E se você achar que a gente consegue fazer, eu fiquei pensando bastante assim, né? Como sair de frutos da carne e frutos do espírito? Se a gente acha que a gente consegue, assim como na lei, se esforçar, se esforçar, se esforçar, e melhorar, e melhorar, e melhorar, você está errado. Se você acha que também vai ser um passe de mágica, que tipo, você se converteu, e o Espírito Santo te tocou, você vai virar da água para o vinho, eu também não vejo que isso acontece. E como que a gente pode fazer para que isso aconteça, né? Eu sempre penso que isso é um processo bastante lento, que a cada dia a gente vai largando os frutos da carne, que o Espírito de Deus vai nos trabalhando no nosso coração, né? E a gente vai tendo cada vez mais frutos do Espírito e cada vez menos frutos da carne. Mas se você perguntar hoje, depois de 25 anos de vida cristã, será que eu tenho mais frutos da carne ou frutos do Espírito? Puxa, acho que se eu comparar 25 anos atrás, com certeza eu tenho mais frutos do Espírito e menos frutos da carne, né? Mas quando eu penso em períodos muito curtos, é difícil, né? Eu penso assim, será que ano passado, antes de começar a pandemia, eu tinha mais frutos da carne ou frutos do Espírito, né? Então, às vezes eu penso que, eu vou dar um exemplo, antes da pandemia você era mais paciente ou mais impaciente? Né? Com certeza, depois da pandemia a gente ficou mais impaciente, né? Então, acho que é um aprendizado. Mas é um aprendizado que você tem que entender que você vai conseguir porque você não vai completar aqui na Terra. Assim como o exemplo que Paulo deu, que é um processo de santificação, que é a palavra que a gente vai utilizar, que começa na sua conversão e vai até a eternidade quando você se encontra com Cristo, você vai sendo transformado e chega a completar quando você vai para o novo céus e nova terra. E essa semana aconteceu
um velório, morreu uma pessoa muito querida da igreja, e quando a gente vai em velório, a gente pensa muito sobre a eternidade, né? E o que eu entendo muito dessa prática da liberdade versus libertinagem é que a gente vai dando cada vez mais espaço para os frutos do Espírito, o fruto do Espírito se desenvolver, e cada vez mais para os frutos da carne ser menos desenvolvido, quando a gente tem os olhos voltados para a eternidade. Porque quando a gente tem os olhos voltados para a eternidade, com certeza nós queremos ser mais parecidos com Cristo. Com certeza a gente quer chegar um dia perante Deus e sabendo que vai ter uma prestação de contas, e aí você chegar para Deus assim, falar para Jesus, falar assim: puxa, eu fui um servo bom e fiel, Senhor, ou não? Será que eu usei o meu dia a dia dos meus dons para te servir? Será que meus talentos foram reproduzidos e aumentados? Ou será que meus talentos que o Senhor me deu eu enterrei e fiz, assim, vivi minha vida esperando a eternidade, né? Então, quando a gente tem os olhos voltados para a eternidade, a gente, quando você tem os olhos fitos lá na frente, a gente percebe que o processo da santificação, ela não é uma coisa que acontece no estalar de dedos e ela também não acontece pelo seu próprio esforço, mas é um processo que quando você vai caminhando com Cristo, você tem vitórias, consegue vencer o fruto da carne, mas você tem perdas, você tem quedas e você vai conseguindo ser transformado nas suas derrotas e você vai se atentando mais para que na próxima vez você não caia, como eu falei aquela lá no um pouquinho mais para trás, né? E essa avaliação ela é muito importante nas nossas vidas, né? Então a sugestão é que a gente possa se atentar cada vez mais e auto-refletir. Será que nossos olhos estão fitos na eternidade? Se estão, será que nosso caminhar com Cristo, temos ficado cada vez mais parecido com Cristo ou nós temos ficado estagnados? Essa é uma reflexão. E então, só para encerrar, é um livro que eu acho que é muito interessante. São 6 capítulos, vocês leem rapidamente e eles trazem ensinamentos muito práticos para a nossa vida. Não deixe de testemunhar com coragem e não deixe de testemunhar os seus erros, mas mais do que isso, que vocês possam aprender com seus erros para cair cada vez menos e ficar menos presos nos frutos da carne. E analise os seus resultados. Compare você, o Davi, 10 anos para frente, 10 anos para trás, quando você se converteu. E aí eu vou dar uma sugestão. Para a gente ter isso mais, a gente conseguir analisar isso melhor, é muito interessante vocês escreverem, né? Escreve assim, naquele dia que eu me converti, o que que me assolava, o que angustiava meu coração e lá eu falei assim, eu não aguento mais isso, eu quero entregar minha vida a Cristo, né? Então, se você consegue ver isso, de repente você escreve e agora você olha e fala assim, olha só, aquilo que me assolava no dia da minha conversão, aquilo Deus tratou, aquilo Deus melhorou, aquilo Deus curou, né? E o que me perturba hoje? Quais são os meus erros de hoje? Eu não quero chegar daqui a 10 anos continuar caindo nos mesmos pecados que eu caio hoje, né? E aí você ora e pede a Deus, porque é um Deus que está num processo de santificação na minha vida, na sua vida, né? Que essa seja a oração de cada um de vocês. E isso que a gente aprende com muitas coisas boas do livro de Gálatas, né? Vamos olhar para a eternidade, vamos olhar para o futuro, porque esse mundo vai dar muitas aflições. Se a gente olha como está caminhando o mundo, a gente só desanima. Mas se a gente olhar com os nossos olhos da eternidade, nós temos
a motivação para transformar esse mundo e amar um ao outro nesse mundo. Tá bom? Essa era a ideia que eu tinha no livro de Gálatas. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar, podem pôr nos comentários aqui embaixo. E eu espero que Deus abençoe cada um de vocês. Tá bom? Eu vou encerrar com uma oração. Senhor, meu Deus, muito obrigado pelo livro de Gálatas que a gente pôde estudar juntos no dia de hoje. Eu peço que o Senhor fale ao coração de cada um, Senhor Deus. Que a gente aprenda a resolver conflitos, como Paulo teve de resolver conflitos. Que nós possamos, ao resolver os conflitos, olhar para a eternidade, olhar para o futuro e querer restaurar os nossos irmãos que estão em pecado, Senhor Deus. Mas não nos coloquemos numa posição de superioridade, pelo contrário, que nós tenhamos uma posição empática, uma posição de igualdade e de auxiliar a pessoa a entender o seu erro, a sua má interpretação e poder estar buscando a tua palavra, a tua verdade. Por outro lado, Senhor Deus, que nós possamos também refletir e olhar para nós mesmos. Como têm sido as nossas vidas? Será que nossas vidas têm sido boas ou não? E que o Senhor traga essa reflexão aos nossos corações. E que o seu Espírito mostre e abra os nossos olhos espirituais. Eu agradeço pela vida de cada um. Eu peço que o Senhor possa estar abençoando a semana de cada um e ajudando a gente a crescer. Eu oro em nome santo do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, pessoal. Tenham uma ótima semana. Até mais. Tchau, tchau.